A evolução humana. Uma história construída pela compaixão, partilha e bondade, ao observarmos a trajetória da humanidade. Frequentemente somos levados a acreditar que nossa evolução foi moldada pela força, pela competição e pela luta pela sobrevivência. No entanto, uma análise mais profunda revela um segredo surpreendente. Não foi apenas a disputa que nos trouxe até aqui, mas, sobretudo, a capacidade humana de cuidar, compartilhar, cooperar e mostrar bondade. Somos fruto da empatia. A compaixão não foi um acidente evolutivo, mas uma ferramenta indispensável para que a espécie humana prosperasse. Não haveria arte, linguagem, agricultura, ciência, cidades ou sociedades sem a colaboração entre indivíduos, enquanto outros animais dependiam de instintos isolados. Os seres humanos aprenderam desde cedo uma verdade transformadora. Sobreviver sozinho é instinto, evoluir juntos é humanidade. Os primeiros passos, a origem da compaixão na PR. História há cerca de 2 milhões de anos. Quando os primeiros Homo ergaster e Homo erectus surgiram, o mundo era extremamente hostil. Ferimentos eram comuns, predadores espreitavam. O frio era mortal. Em muitos casos, um indivíduo ferido ou debilitado significava um indivíduo condenado à morte. Salvo em uma espécie humana, fósseis encontrados mostram que indivíduos com graves deficiências, como fraturas expostas, doenças locomotoras e até ausência de dentes, sobreviveram por vários anos. Isso significa que alguém cuidou deles, alimentou-os, protegeu-os e garantiu sua sobrevivência. Isso não é instinto animal, é compaixão. Foi nesse instante que a humanidade nasceu, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A força humana não residia apenas em seus músculos ou ferramentas rudimentares, mas na capacidade de enxergar o outro e sentir seu sofrimento. A partilha como chave da evolução social. Caçar exigia trabalho em equipe. Dividir alimentos aumentava a chance de sobrevivência de todos. Proteger filhotes e idosos fortalecia a tribo. Nos acampamentos primitivos, ao redor do fogo, surgiam os primeiros contadores de histórias, os primeiros professores, os primeiros curandeiros. Quem compartilhava conhecimento não apenas ajudava o outro, menos ajudava a perpetuar a espécie. Era a cooperação, e não a competição descontrolada, que dava vantagem evolutiva ao ser humano. Darwin, ao contrário do que muitos pensam, não falou apenas da sobrevivência do mais forte, mas da sobrevivência do mais adaptável. E, entre os seres humanos, o mais adaptável sempre foi o mais cooperativo. O surgimento da linguagem e da empatia, avançada linguagem, que nos tornou únicos entre os animais. Nasceu da necessidade de compartilhar, e não apenas de ordenar ou disputar. Ao falar, o ser humano pôde transmitir emoções, pensamentos, medos e esperanças. Isso gerou confiança, planejamentos complexos e vínculos cada vez mais sólidos. Com o tempo, desenvolvemos a capacidade de imaginar o sofrimento do outro, o que hoje chamamos de empatia. A partir daí, a compaixão deixou de ser um instinto e se tornou uma escolha moral, cultural e espiritual. A bondade como fundamento da civilização. Toda forma de civilização, da aldeia ao império, da escola à internet, é construída sobre atos de cooperação coletiva. Nenhum ser humano construiu sozinho uma ponte, inventou sozinho a escrita, descobriu sozinho a tecnologia. Tudo é obra de mentes conectadas, de mãos estendidas, de compaixão. Com o passar dos séculos, valores como bondade, solidariedade, sacrifício e justiça passaram a ser registrados em histórias, religiões, leis e ensinamentos. O maior símbolo disso foi a regra de ouro, presente em diversas culturas.
Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Não importa se nas cavernas pré-históricas, nos quilombos africanos, nos monastérios europeus ou nos templos asiáticos. A grande mensagem da humanidade sempre foi a mesma. Somos responsáveis uns pelos outros, quando a bondade se torna conhecimento. Se no início a ajuda era apenas instintiva, com o tempo ela se tornou sábia e intencional. Surgiram os curandeiros, os mestres, os conselheiros, os cientistas e os protetores. Cada pessoa que compartilhava suas descobertas criava um elo invisível de evolução coletiva. O conhecimento só faz sentido quando partilhado. A agricultura surgiu quando os humanos perceberam que trabalhar juntos gerava mais segurança do que caçar sozinhos. As primeiras cidades nasceram do espírito de comunidade. As artes surgiram do desejo humano de expressar sentimentos e promover união. Até mesmo a tecnologia, muitas vezes vista como ferramenta de poder, é resultado da cooperação, desde os primeiros instrumentos de pedra até as redes globais de informação. A compaixão evoluiu em forma de medicina, a partilha em forma de educação, a bondade em forma de justiça. A ciência confirma: ser bondoso faz bem. Estudos recentes mostram que o cérebro humano é biologicamente programado para sentimentos como empatia, generosidade e amor. Quando praticamos bondade, áreas do cérebro ligadas ao prazer e à aprendizagem se ativam. Sentimos paz, alegria e senso de propósito. Ou seja, a bondade não é apenas moralmente correta, menos é biologicamente necessária. Os maiores atos de coragem são os atos de amor. Ao longo da história, não foram os guerreiros mais fortes que mudaram o mundo, mas aqueles que escolheram praticar o bem. Um líder que perdoa quando poderia punir. Uma mãe que ensina seus filhos a serem humanos antes de serem vitoriosos. Um médico que cura vidas, não pela fama, mas pelo dever de cuidar. Um desconhecido que se importa com alguém que talvez nunca mais veja. Cada gesto de compaixão é uma pequena semente plantada num solo invisível. E desse solo nasceram comunidades, alianças, famílias, escolas, hospitais, direitos humanos, comunidades e até sonhos compartilhados. Somos a única espécie capaz de escolher ser melhor. A verdadeira grandeza humana não está na força de dominar, mas na força de cuidar. Não está na habilidade de competir, mas na capacidade de cooperar. Não está na inteligência de criar máquinas, mas na sabedoria de criar esperança. A compaixão não é sinal de fraqueza. Compartilhar não é perder. Bondade não é utopia. Essas virtudes são, na verdade, o maior patrimônio da humanidade. Menos nossa ferramenta evolutiva, mais poderosa. Conclusão: a evolução humana é um ato coletivo. Nossas conquistas físicas, intelectuais, espirituais ou tecnológicas foram erguidas sobre um solo invisível, composto de compaixão, bondade e partilha. É isso o que nos torna humanos. E hoje, em um mundo cada vez mais conectado, mas às vezes emocionalmente distante, recordar essa verdade é essencial. A evolução humana não foi feita pelos mais fortes, mas pelos mais cooperativos. Não pelos que venceram sozinhos, mas pelos que escolheram caminhar juntos. E sempre que a humanidade escolhe amar, cuidar, dividir e proteger, damos mais um passo na verdadeira evolução. Se gostou, comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser ajudar ao canal, chave Pix na descrição do canal.